42, 2 a 4 diz: Por quanto tempo julgarás iniquamente ou injustamente e mostrará parcialidade para com os ímpios? Give justice to the weak and fatherless. Dê ou execute a justiça ao fraco e ao órfão. Rescue the weak and needy. Resgate o fraco e o necessitado. Deliver them from the hand of the wicked. E salve-os da mão do ímpio. Governments are responsible, therefore, to defend people who are unable to defend themselves. Então os governos agora recebem a responsabilidade de defender pessoas que não têm a capacidade de autodefesa. And they should carry out justice in the earth. E eles devem então executar a justiça na terra. The Old Testament also tells us that every nation and every government is accountable to the one true God. O texto também do Antigo Testamento nos ensina que todos os governos e nações têm responsabilidade e responderão diante de Deus. I talked about this last night, how the Old Testament prophets speak not only to Israel, but to the nations around Israel. E eu falei sobre isso ontem à noite, como os profetas não falam somente a Israel, mas também falam às nações ao seu redor. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Amos, and other prophets. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e outros profetas. And you remember the story of Jonah, who was sent as a prophet to Nineveh. E você deve lembrar-se da história de Jonas, que foi enviado como um profeta a Nínive. If we look at the wisdom literature in the Old Testament, such as Psalms and Proverbs and Ecclesiastes, we find other principles for good government. E se nós olharmos na literatura de sabedoria no Antigo Testamento, nós também vamos encontrar outros princípios para o governo humano. I do not have time now to look at all of those passages. E eu não terei hoje tempo para olhar todas essas passagens. But I could recommend my book, Politics According to the Bible. Mas, de novo, posso recomendar o meu livro, A Política de Acordo com a Bíblia, Which Mauro is going to translate tomorrow. que amanhã o Mauro vai traduzir. I'm just kidding. Okay, we got that. But there is one caution about reading the Old Testament. Mas existe uma palavra de caução à medida em que lemos o Antigo Testamento. There were certain laws given only to the nation of Israel. Há certas leis que foram dadas somente à nação de Israel. These start in Exodus chapter 20 at the Ten Commandments. Isso começa no capítulo 20, nos 10 mandamentos, em Êxodo. And they continue through Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. E continuam depois de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. We have to be very careful about applying these laws to ourselves today. E nós temos que ser muito cuidadosos ao aplicar essas leis a nós mesmos hoje. Yes, I understand that some of them are God's timeless principles for everyone, such as honor your father and your mother, and you shall not murder, or commit adultery, or steal. Então, entendemos, é claro, que várias delas são princípios eternos, morais de Deus, como honre teu pai e tua mãe, não assassinarás, não cometa adultério, não adulterarás. And we find these repeated in the New Testament and affirmed. E nós encontramos estas repetidas no Antigo Testamento e reafirmadas. But the New Testament also tells us that many of those laws were intended solely for the nation of Israel for that time. Mas nós vemos também na Bíblia que algumas dessas leis eram aplicáveis somente a Israel naquele tempo. They belong to what the New Testament calls the Old Covenant. E elas então pertencem àquilo que o Novo Testamento chama a antiga aliança. In 2 Corinthians 3 and Hebrews 8 and 9, for instance. Em 2 Coríntios 3, em Hebreus 8 e 9, por exemplo. Thus, with regard to the food laws, Jesus declared all foods clean in Mark 7. E com relação às leis alimentares, o Senhor declarou todos os alimentos puros em Marcos capítulo 7.
And Paul in Colossians told his readers not to let anyone pass judgment on them regarding matters of food or drink or a festival or a new moon or a Sabbath. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: ninguém vos julgue por causa de comida ou de bebida, ou lua nova ou sábados. And the book of Hebrews tells us that we don't offer animal sacrifices anymore because it is impossible that the blood of bulls and goats should take away sins. E o livro de Hebreus nos ensina que nós não devemos sacrificar mais animais porque o sangue de touros e cordeiros não tem o poder de limpar pecados. I can't go into this in more detail now. E agora não temos tempo para ir nos detalhes disso. But just to begin, you could say that the laws in Exodus to Deuteronomy are given specifically for the people of Israel for that time. Mas apenas a princípio, podemos dizer então que aquelas leis de Êxodo a Deuteronômio foram dadas ao povo de Israel naquele tempo e para aquele tempo. And then we need mature biblical wisdom to think about how they might or might not apply today. E então nós precisamos de amadurecer a nossa sabedoria bíblica para entender como elas devem ou não ser aplicadas hoje. If you start out saying they're different, that's a good place to start. Se você começar dizendo essas leis são diferentes, é um bom começo. And someone might say, wait a minute, don't these reflect the wisdom of God? E alguns poderiam perguntar, mas espera aí, elas não refletem a sabedoria de Deus? My answer is yes, they reflect the wisdom of God for the nation of Israel for that time in history. E a minha resposta é sim, claro, elas representam a sabedoria de Deus para Israel naquele período da história. And with care we can derive principles from them that show God's wisdom for today. E com cuidado, então, nós podemos derivar os princípios para nós hoje, princípios que demonstram a mesma sabedoria de Deus. But we don't follow them automatically. Mas nós não seguimos aquelas leis de maneira automática. Now, what about the New Testament teaching on civil government? E o que é que o Novo Testamento vai nos falar sobre o governo civil? The longest passage and the most detailed passage is in Romans 13, 1-7. A passagem mais longa e mais detalhada encontra-se em Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, for he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. He is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Therefore one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Diz o texto então de Romanos capítulo 13, versos 1 até o verso 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem